Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandra e eu gostaria hoje de mais uma vez colocar diante de vocês um estudo profundo da palavra do nosso Deus, certo? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo, se vocês gostarem do vídeo, né? E façam um comentário. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque quando a gente faz um comentário, quando a gente se inscreve no canal, quando a gente participa, a gente mostra para o YouTube que este canal e este vídeo especificamente, ele tem importância, ou seja, ele tem relevância para aquele que está assistindo e faz com que o YouTube venha fazer com que ele seja recomendado a mais pessoas. Desde já eu agradeço vocês. Peço também que vocês ativem o sininho para saberem sempre quando a gente está colocando vídeos novos no canal e se desejarem compartilhar os nossos vídeos nos grupos de vocês, fiquem à vontade, tá bem? Eu agradeço desde já a todos vocês. Então vamos começar. Bom, eu gostaria de fazer uma pequena introdução antes de iniciar o assunto, porque para quem já está aqui comigo desde o início, acompanhando, né, os meus vídeos, desde o início do canal, sabe que eu comecei a fazer vídeos, né? Porque o Senhor assim me mandou. Eu recebi uma ordem de Deus que eu devia começar a falar dos assuntos dos últimos dias e da palavra que Ele estava começando a me dar. Inclusive o primeiro vídeo, o primeiro assunto que o Senhor me deu, que me fez compreender sobre o que estava acontecendo, me fez falar no canal, foi justamente a respeito do reino da besta, se ele já estaria no meio de nós. E a gente sabe que sim, né? Ele está no meio de nós. E sobre tudo aquilo que estava acontecendo, eu iniciei gravar vídeos no canal no ano de 2021 ainda, exatamente no dia 26 de agosto de 2021 eu gravei a minha primeira live. Eu fazia lives, eu nem sabia fazer as coisas direito ainda, né? E eu gravei, os primeiros foram lives, né? E desde lá para cá eu já gravei dezenas de vídeos, tenho falado profundamente da palavra e daquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. Só que como eu tenho sempre falado, as revelações do Espírito Santo, elas têm sido gradativas, ou seja, Deus ele está revelando, ele não revelou tudo, ele está revelando os acontecimentos dos últimos dias, com os acontecimentos que têm se seguido, dia após dia ele tem aberto para nós as coisas que estão acontecendo e aquelas que ainda vão acontecer. Quando eu coloquei o vídeo, o estudo sobre o Apocalipse, né, que eu fiz no canal, eu coloquei o título que era Juntando as Peças de um Quebra-Cabeça, porque é justamente assim que eu vejo. Nós estamos juntando peças de um quebra-cabeça. O Senhor vai nos dando as peças e nós devemos, mediante aquilo que Ele nos ensina pela palavra, com o Espírito Santo, obviamente, sendo a nossa direção, encaixá-las exatamente de acordo com aquilo que é a forma profética que o Senhor tem nos dado, certo? E hoje eu vou falar sobre o sexto selo, né? Um assunto propriamente dito. Mas eu já falei sobre este assunto. A minha segunda live que eu gravei no canal foi justamente sobre os selos do Apocalipse, eles já estariam sendo abertos. E lá eu falei sobre cada um dos selos e sobre as suas especificações daquilo que estaria acontecendo. Naquele momento, lembre-se que essa era a segunda live que eu gravava, foi no dia 2 de setembro de 2021. Eu estava, assim como vocês estão aqui comigo aprendendo, eu estava começando a receber do Senhor um novo entendimento da palavra. Outrora eu tinha um entendimento de escatologia como a escatologia que é pregada, que é falada desde os estudos que a gente faz. Desde que me converti, eu sempre amei Apocalipse, sempre gostei de escatologia, mas eu a compreendia de acordo com aquilo que os pastores ensinavam. Existiam coisas que me irritavam profundamente, porque eu já falei sobre isso. Sempre quando se falava do assunto de Apocalipse ou das profecias dos livros dos profetas, ficavam pontas soltas que não se encaixavam. Isso me incomodava profundamente, mas como eu também não entendia, eu não tinha como falar nem explicar aquilo que estava ali, porque era algo que eu também não compreendia. Mas quando o Espírito Santo começou a me dar o assunto, inclusive começando com Apocalipse 13, foi justamente o primeiro capítulo que o Senhor começou a me mostrar como aquilo estava se desenrolando de forma profética. Dali para frente ele começou a me mostrar uma forma diferente de escatologia, ou seja, alguns pontos que eram mostrados na palavra para mim eram muito diferentes daquilo que a gente estava acostumado, inclusive dizendo para mim que os selos já estavam sendo abertos. E eu também, como tinha aprendido que os selos estavam dentro
dos acontecimentos dos últimos 7 anos, também não estava compreendendo exatamente o que o Espírito Santo queria nos falar, né? E de lá para cá eu já fiz muitos vídeos, e eu falei naquele período do sexto selo, quando cheguei, né, na parte do sexto selo, e naquele período eu não tinha nenhuma noção ainda de como isso funcionaria. Então, mediante aquilo que o Espírito Santo estava me dando, e ainda estava me dando aos poucos, eu ainda não compreendia, eu citei algumas coisas que eu tinha aprendido ainda na escatologia, né, da forma antiga, com os pastores, né, com os pregadores, e depois o Espírito Santo foi me mostrando que não era daquele jeito, que eu deveria esperar, ter calma, e aquilo que ele ia me mostrando, eu iria falando, né? Depois disso eu já fiz um vídeo sobre o sexto selo, explicando a respeito dos acontecimentos do sexto selo, o que realmente continua a se desenrolar. Mas hoje nós vamos entrar em algo, digamos assim, um pouco mais profundo, ou seja, Deus está desvendando para nós, pela palavra, através do Espírito Santo, que o sexto selo é algo um pouco mais profundo do que aquilo que eu já expliquei, que nós sempre entendemos, que ele é um pouco mais profundo e mais... eu vou estar aqui prestando atenção, gente, no meu notebook, mas vou estar olhando para o lado, mas a gente continua falando, tá bom? E é um pouco mais profundo do que aquilo que até agora, até este momento, nós já chegamos, certo? Eu, no estudo do Apocalipse, eu falei também sobre o capítulo 6, sobre os selos, né? Expliquei. Mas hoje a gente vai passear um pouco na Bíblia. A gente vai ler bastante versículos e capítulos que vão nos mostrar um entendimento um pouco mais profundo a respeito do sexto selo e a respeito dos versículos chaves que ele deixou nesse selo, para que nós viéssemos compreender como as coisas provavelmente se desenrolariam. Por que eu sempre falo provavelmente, gente? Porque o Espírito Santo está me dando um ensinamento, assim como eu estou aqui falando para vocês, mediante as coisas que acontecem, mediante a palavra, mediante o entendimento que ele vai nos abrindo. Então, tudo é de acordo com a vontade de Deus. Ele não revelou nada para todos ainda, ele está revelando tudo aos poucos, como peças, né? De um quebra-cabeça do qual nós estamos montando. Então, provavelmente, por quê? Porque sempre vai poder haver amanhã uma revelação a mais para vir complementar aquelas que o Senhor está dando, ou já deu, como tem acontecido, no caso no meu canal aqui nos vídeos, que sempre Deus ele vai trazendo outras revelações para complementar aquilo que ele vai mostrando. E a gente vai entrar nesse assunto hoje, eu espero que vocês prestem bastante atenção. É uma forma bem assim, digamos assim, complexa, a gente vai falar de coisas complexas para poder explicar realmente o sexto selo. Eu peço que vocês prestem atenção e que o Espírito Santo venha nos dirigir nesta tarde, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos iniciar. Então vamos lá. Vamos começar aqui, Apocalipse no capítulo 6, versículo 12, o sexto selo. Então vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Este é um ponto importantíssimo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Eu já expliquei em outros vídeos em que eu falo dos selos que o quinto selo nada mais é do que uma demonstração para nós, primeiramente, que o Senhor estava querendo que nós nos mostrar os mártires que já estavam mortos em Cristo Jesus, que hoje já estão mortos em Cristo Jesus, que estão no céu com o Senhor Jesus e com os outros mortos que também morreram em Cristo Jesus, mas não como mártires, certo? Especificando que neste momento aqui do quinto selo, quando abriu-se o quinto selo, algo estava acontecendo no céu, alguma movimentação que fez com que estes que eram mártires, que estavam debaixo do altar de Deus, viessem clamar ao Senhor para que ele viesse julgar a causa deles, ou seja, para que Deus viesse julgar a morte deles, porque eles tinham sido mortos por amor de Cristo, sendo mártires, como a palavra fala, né? E aqui diz para nós assim, no capítulo 6, no versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Eu gosto sempre de explicar aqui, que para mim aqui, quando eles recebem essas vestes brancas, eles estavam justamente recebendo algo que está representando o arrebatamento da igreja. Para mim aqui, nesse momento, a ordem de ressurreição dos mortos tinha acabado de ser dada. E assim como os outros mortos que não eram mártires estavam recebendo vestiduras brancas para a ressurreição e o arrebatamento, assim também eles. Mas eles queriam saber como ia ser o julgamento.
Deus falou para eles que eles iam repousar ou esperar um pouquinho mais, porque ainda teriam outros mártires que se completariam justamente dentro do período, né, da tribulação, e que completariam o número de mártires até que o juízo de Deus viesse sobre aqueles que causaram tudo isso, né? Sobre os servos de Deus na terra, em toda a história. Aqui está falando de mártires, gente, em toda a história. Sabemos que até hoje existem mártires e que ainda vão ter, né? Antes que a igreja seja tirada da terra, provavelmente ainda terão alguns mártires que serão mortos por amor de Cristo e farão parte desses aqui que estão aqui clamando, como a palavra de Deus fala, diante do altar. Então, o que nos remete aqui do quinto e do sexto selo é que estamos falando do arrebatamento. Então, o quinto selo mostra que os mortos em Cristo receberão a ordem, provavelmente, da ressurreição, para serem ressuscitados, para que toda a igreja, né, que representa a noiva de Cristo, fosse arrebatada. Então, quando acontece aqui, no sexto selo, o grande terremoto, isso me remete a justamente essa ressurreição com um grande terremoto. A gente sabe que quando acontecer a ordem para que eles para a ressurreição dos mortos, provavelmente, né, cemitérios em todo o mundo, campas em cemitérios de todo o mundo estourarão e mortos em todos os lugares da terra sairão de dentro das suas tumbas, né, com seus corpos novamente, né, ressuscitados para serem glorificados. E eu acredito que isso acontecerá ou se dará no meio deste grande terremoto que está sendo citado aqui. Aí na sequência, ainda no capítulo 12, na parte B, diz que o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Então, o sol se tornou. Significa que isso é um ato que aconteceu. Ele foi se tornando e aqui ele estava, já quando João cita, que ele estava negro como um saco de crina e a lua toda como sangue, mas ele se tornou. Existiu aqui um desenrolar para este acontecimento em que o sol se tornasse negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. A gente vai falar justamente sobre isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas e eu quero que vocês prestem bem atenção em tudo aquilo que eu vou falar, certo? Porque é muito importante. Então, depois que acontece esse grande terremoto e a ressurreição dos mortos para o arrebatamento, eu acredito que justamente nessa sequência abre-se o sétimo selo. Eu já expliquei para vocês que os selos, eles não são assim. Abriu-se o primeiro selo, se desenrolou todo, aí abriu-se o segundo selo, se desenrolou todo, aí abriu-se... Não, gente, os selos, eles abrem. Quando abriu o primeiro selo, que para mim já aconteceu, que é justamente o selo da peste, que aconteceu justamente no ano de 2020, quando começou a citação da peste mundial. Na sequência, já se abriu o segundo selo, porque o segundo selo, ele é justamente aquele que remete à falta de paz. Foi tirada a paz da terra. Então, a gente sabe que com esse acontecimento do primeiro selo, a paz da terra foi tirada. Então, a sequência do segundo selo, ela veio a se abrir, logo na sequência os dois começaram a se desenrolar juntos. Porque o culminar do segundo selo é quando ele recebe uma grande espada. Que eu sempre falo que essa grande espada aqui é a terceira G. Então, ela é citada aqui, mas ela não está acontecendo exatamente aqui. Aí vem o terceiro selo, que é o da fome, que também, primeiro, é citado para nós caristia, né? Caristia citado. Então, este selo da fome, ele se inicia com a caristia. E nós sabemos também que esse acontecimento começou a se desenrolar por causa do primeiro, do segundo, o terceiro selo começou a se desenrolar também. Então, os selos ainda estão se desenrolando. Na realidade, nenhum dos selos aqui ainda terminaram de se desenrolar. Ainda estão se desenrolando. O primeiro, o segundo e o terceiro, que para mim já foram abertos. E o quarto selo, que para mim também já está sendo aberto, ou seja, já se iniciou a abertura, ele já foi aberto, ele também está se desenrolando. E ele é justamente o selo aonde vai se culminar o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque a gente vê aqui, ó, eu vou explicar tudo para vocês entenderem. Então, a gente vai voltando um pouquinho sempre. Quando a gente vê aqui no capítulo 6, no versículo 8, e olhei e eis um cavalo esverdeado, não amarelo, é cloros, né? E o seu cavaleiro sendo chamado Morte e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Então aqui diz a espada, a gente sabe que é a terceira guerra mundial que está prestes a estourar, e ela estoura dentro do quarto selo, por isso eu digo que ele já foi aberto, porque o cavaleiro já saiu
com essa autoridade para matar. Então ele mata pela espada, ele mata pela fome e ele mata com as pestes ou mortandades, que já começaram a acontecer. Entendeu? Então, esse quarto selo, ele está justamente se abrindo agora, neste período que nós estamos, está se desenrolando para culminar o primeiro, o segundo e o terceiro selo, que é justamente aquilo que está dizendo para nós aqui. A grande espada, que é a terceira, né? G do mundo, a fome e a mortandade, que são pestes que vão, gente, aumentar com este acontecimento, com o evento, né? Da terceira G do mundo. A gente sabe que isso vai se tornar muito pior, né? E aí a gente já falou também sobre as bestas feras da terra, que eu já expliquei em outros capítulos, não vou entrar nesse parâmetro agora. Mas que este quarto selo também já se abriu e já está se desenrolando. Essas mortes que estão sendo citadas aqui, elas começaram a acontecer desde o primeiro, do segundo e do terceiro selo, mas elas vão se culminar com esse fechamento dos 3 primeiros selos aqui no quarto selo, o que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, mediante aquilo que a gente está vendo acontecer na geopolítica do mundo, né? Estamos prestes a, infelizmente, né, vermos esse desenrolar terrível dessa terceira G do mundo. Mas, prosseguindo aqui, quando eu falei que o grande terremoto acontece, e aí na sequência abre-se o 7º selo. Então o 6º selo abre com o grande terremoto e na sequência o 7º selo se abre. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente vai seguir aqui. Justamente o 7º selo está em Apocalipse 8:1. A gente vai ali para ler. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Engraçado que eu também já falei sobre esse assunto, né? Quando eu falei sobre o estudo do Apocalipse, que meia hora ela poderia ser algo equiparado a quando a gente fala sobre a 1 hora, que a Bíblia cita lá no Apocalipse 17, no capítulo 12, aliás, no capítulo 17, no versículo 12, e no 18:10, fala ali a respeito de 1 hora, quando os reis da terra, os 10 chifres receberam o poder por 1 hora, né? Quando a grande Babilônia ela é destruída em 1 hora e ela só resiste no meio de 1 hora, eu achei, né, no meu primeiro momento de análise, que esta meia hora podia ter seria metade mais ou menos do tempo desta 1 hora, que me parece que no capítulo 17, eu já falei sobre isso, e no 18 está falando dos 3 últimos anos e meio, que é o tempo do reinado realmente do anticristo. Esta 1 hora seria esses 3 anos e meio. Mas aí, como eu falei, a gente vai prestando atenção, a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando. Eu prestei atenção, peraí, aqui está falando que houve silêncio no céu por meia hora, silêncio no céu. E quando fala no capítulo 17, 12 e no capítulo 18, 10, não está falando que foi nada no céu, mas aqui na terra, algo que estava acontecendo aqui para nós, né? Era citado um tempo que não é um tempo, como que fala, exatamente preciso ao nosso tempo, mas algo que foi colocado aqui como alegórico, mas era no nosso tempo, um tempo para nós. E aqui não, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então isso me chamou a atenção. Está falando de um silêncio no céu, de um tempo que a gente não sabe qual é. Porque a gente não sabe. Como que é visto o tempo no céu, né? Sabemos que Deus vive fora do tempo, eles estão vivendo num momento atemporal, mas existe aqui uma contagem específica de um tempo que é visto como no céu, que nós não entendemos qual é, né? E aí o que aconteceu? Esse silêncio no céu está acontecendo justamente neste momento o quê? O arrebatamento da igreja. Por que eu vou falar isso para vocês? Se a gente vai para o capítulo, vou voltar de novo aqui para o capítulo 7, a gente vê justamente aqui algo que nos remete a esse silêncio no céu, que nos demonstra que tanto os 144 mil estavam justamente sendo tomados para ser selados, como a igreja também estava sendo retirada da terra. Por quê? Porque eu já falei que os 144 mil, eles são uma parte da igreja. Eles são cristãos, eles são crentes em Cristo Jesus, né? Que lá no capítulo 14 fala para nós que eles são tementes ao Cordeiro, que é onde o Cordeiro vai, eles os seguem, ou seja, eles se converteram a Jesus Cristo, mas eles são das 12 tribos de Israel. Então, eles são, dentro do corpo da igreja, eles são um povo separado, porque eles são das 12 tribos de Israel e foram separados para terem um selo sobre eles e voltarem para a terra
para estarem aqui dentro do período da tribulação, dentro dos primeiros 3 anos e meio, para uma missão que Deus tem para eles. Então é bem específico para nós que isso acontece. E o que eu vou ler para vocês aqui para mostrar isso? Capítulo 7, no versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos, lembrando, abriu-se o 6º selo, um grande terremoto, os mortos estavam sendo ressuscitados. Tá. Aí a gente sabe que abriu-se o 7º selo com um silêncio no céu. A gente vai entender o que estava acontecendo dentro desse silêncio, então a gente vai para cá agora. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, é como se dissesse assim: para tudo, silêncio no céu. Mas aconteceu um grande terremoto, mas abriu-se aqui um tempo, que a gente não sabe dizer exatamente quanto é, se é meia hora para nós, se é 1 hora para nós, se é um dia inteiro para nós, se é 5 minutos para nós, se é 2 minutos para nós. A gente não sabe especificar no nosso tempo. Diz que teve essa meia hora de silêncio no céu, para que eles fossem selados e para que a igreja fosse levada ao céu. Essa configuração aqui nos mostra que toda catástrofe que vai acontecer aqui, dentro do 6º selo, ela não pode acontecer até que sejam selados os servos do Deus vivo. E que selo é esse, que eles recebem? Eu já falei isso nos meus estudos. No capítulo 14 nos especifica que o selo é o nome de Deus e o do Cordeiro nas testas deles. Então eles vão estar marcados para estarem aqui na terra no período da tribulação, porque eles não podem ser tocados. Estes são os servos do próprio Deus. Mas a igreja, aqueles que não fazem parte das 12 tribos de Israel, estes também são a igreja e a noiva do Cordeiro, porque o Senhor Jesus não chamou o povo dele, quando disse que ia fazer para ele um povo que ia ser aqueles que iam adorá-lo, que iam ser a sua noiva. Ele não chamou ele de remanescentes, ele não chamou na palavra de Deus de primícias, ele chamou de igreja. Igreja é uma assembleia daqueles que foram tirados ou chamados para fora. Chamados para fora do quê? Chamados para fora da tribulação. Chamados para fora do reino das trevas para o reino do nosso Deus. Então, não teria como a igreja estar dentro dos 7 anos da tribulação, porque justamente é a igreja a representação da noiva, daqueles que são chamados para fora. Eclésia, igreja, chamados para fora, é o nome que o Senhor Jesus usou. Então, se nós, enquanto aqueles que somos só o povo gentil, nós não sabemos quem são aqueles que têm a descendência das 12 tribos que serão separados neste momento dentro do corpo da igreja, Esse só Deus sabe, mas nós que somos aqui a igreja gentia, fazemos parte desta mesma salvação. Então a gente vê aqui na sequência, deste silêncio no céu, a gente vê aqui, depois dessas coisas vi e eis, dessas coisas o quê? Dos 144 mil das 12 tribos está sendo seladas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eles estavam diante do trono, diante do Cordeiro, no céu, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Eu já expliquei a respeito dessas palmas. Isso aqui foi algo que Deus foi para me dar esse entendimento. Eu tive que pedir direção e orar muito, e Ele me deu quando Ele teve vontade de me dar, porque eu ficava questionando para que significa essas palmas nas mãos. Quando a gente para analisar a festa dos tabernáculos, que é justamente a festa que representa o tempo em que o povo de Deus tabernaculará. Essa palavra não sei se é certa, mas vai estar tabernaculando com o Senhor Jesus e com Deus, ou seja, vai morar com Deus. Tabernacular é morar. Então, enquanto o povo vai estar morando com Deus, justamente é a representação da festa dos tabernáculos. E o que era usado quando esse povo montava tendas, ou monta até hoje, porque essa é uma festa que a
a tradição do povo de Israel, do povo judeu ainda segue, eles colocavam sobre as suas tendas folhas de quê? Justamente palmas, folhas como palmas, que eram lançadas sobre esta casa. Então isso aqui, sobre esta tenda, então isso aqui está nos representando o fato deles estarem para sempre diante de Deus e diante do Cordeiro para tabernacular com o Senhor, ou morar com o Senhor. Então esta aqui é a igreja do Senhor Jesus. Já expliquei outros parâmetros sobre isso, não vou entrar em detalhes, eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, mas eu estou dando para vocês uma especificação aqui de que este aqui é a igreja. Então, Deus está tirando os 144 mil e selando e tirando a igreja. E a igreja já está aqui sendo vista no céu. E glórias a Deus sobre isso, né? Então, a gente vai continuar. Então, esse silêncio no céu por meia hora é justamente um momento, pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas, eu não sei dizer para vocês quanto tempo será esta meia hora que houve no céu. Por quê? Porque o que parou tudo foi o céu para receber os 144 mil e a igreja. Para selar os 144 mil, que era justamente com o selo de Deus e do Cordeiro, para voltarem para a missão que Deus tem preparado para eles. Por quê? Porque o propósito de Deus, nunca vamos esquecer disso, temos que analisar pela palavra, sempre é salvar. O propósito de Deus é salvar todos aqueles que se permitirem, que abrirem os corações, que invocarem o nome do Senhor. Estes serão salvos. Deus não tem prazer de destruir. E, infelizmente, aqueles que serão destruídos serão aqueles cujos corações não vão se abrir para receber a gloriosa salvação do nosso Deus. Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou continuar com vocês para vocês entenderem. Deixa eu colocar para cá um pouquinho, porque eu preciso estar acompanhando aqui, gente, porque a sequência, para mim também, eu tenho que seguir direitinho. Então, tá. Aí, justamente, começa as trombetas, porque aqui no capítulo 8, justamente depois que acontece esta meia hora de silêncio no céu, então viu os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que dentro dos acontecimentos do 6º selo, começa a se desenrolar o 7º selo, por dentro do 6º selo, justamente com os acontecimentos das trombetas. Aí vocês vão dizer para mim, como assim? Eu vou explicar para vocês tudinho o que está aqui demonstrado na palavra e que somente pelo Espírito Santo a gente consegue entender que o 6º selo ele nos dá um resumo tanto dos acontecimentos que dentro da tribulação mostram as trombetas, né, e o juízo das taças. Estão as duas inseridas dentro do 6º selo, com o versículo chaves que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos lá. Então, começou o quê? Com esse acontecimento, que o sol foi se tornando negro como saco de crina e a lua toda como sangue, que está justamente no capítulo 6 e no versículo 12, na parte B, começam os acontecimentos no céu. Provavelmente, quando eu falo os acontecimentos no céu, eu estou falando no espaço. A Bíblia fala que os poderes do céu serão abalados. Então as trombetas vão se iniciar. Então começa os acontecimentos, o desenrolar dos acontecimentos no céu. Ou os poderes dos céus começam a ser abalados. Ou seja, como fala para nós em Joel no capítulo 2, né? Que Deus ele fará prodígios no céu. O que são prodígios? São coisas que justamente acontecem, que não são normais, que são fora do comum. Prodígios são acontecimentos fora do comum. Então, eu vou continuar aqui com vocês. Então, provavelmente pode ser um astro dentro do sistema solar que já está provocando abalos no Sol, na Lua e nas estrelas. A gente sabe que o Sol e a Lua e as estrelas já estão sofrendo abalos, certo? E que tem algo acontecendo no espaço já causando essa pressão gravitacional, que o Sol está tendo explosões muito, muito grandiosas, a Lua ela está mudando de posição, ela está mudando de cor, ela está o tempo inteiro estranha. Estrelas que estão dizendo que estão prestes a explodir, acontecimentos no céu, no espaço, na própria atmosfera, para nós aqui, que estão acontecendo, que são totalmente fora do comum. Então, os poderes do céu já se iniciaram a ser abalados. Mas aqui nesse acontecimento, quando começa as trombetas, os poderes do céu começam a ser abalados. Eu vi uma notícia num vídeo, não sei se é real, mas eu até printei a imagem,
mas eu não vou colocar imagens aqui para vocês hoje, tá? De que foi falado por um estudioso que estuda o planeta Nibiru, né? Que é esse astro, no caso, que entrou no sistema solar, ou que estaria dentro do sistema solar, que ele estuda isso já há 10 anos, de que o planeta Nibiru, começaria a ser visto em meados de maio agora deste ano, gente. Então, tem algo acontecendo no céu. Provavelmente, este sexto selo, este grande terremoto e essa movimentação que trará as trombetas, pode ser este astro grandioso se movendo no céu, que vai começar a mover os acontecimentos. Então, a gente vai seguir a sequência aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vamos lá. As mudanças dos polos magnéticos da Terra e a sua magnitude. A gente sabe que essa movimentação e esse poder no céu sendo abalados vão causar, ou já estão causando, as mudanças nos polos magnéticos da Terra e a mudança na magnitude da Terra. Então, a gente sabe que o magnetismo da Terra ele está sendo mudado, a gente sabe que está acontecendo muitas coisas, mudanças, auroras boreais de cores diferentes, cores no céu diferentes, coisas que a gente vê que são feitas mesmo por um magnetismo que a Terra possui e que está sendo alterado. Então, esses acontecimentos já estão ocorrendo, já estão acontecendo, e isso também, essa mudança no céu, no céu, quando eu falo céu, espaço, dos poderes do céu sendo abalados, e na própria Terra, nos céus da gente aqui, visível, o nosso céuzinho azul, já estão acontecendo e já estão causando essa movimentação, que provavelmente neste dia trará este ápice, né, de acontecimento, que é justamente, eu falei de Joel no capítulo 2, né, dos prodígios do céu, e aí o que acontece lá, né, em Joel? A gente vai lá para Joel, que eu vou ler para vocês, porque eu quero que vocês entendam. Joel no capítulo 2, no versículo, deixa eu ver aqui para me ler certinho, no versículo 30. Então a gente vai ver aqui Joel 2:30, que fala assim para nós, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar, aliás, 30, estou lendo 32, peraí, gente. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. Então, sangue, fogo e coluna de fumaças. Então vai ter mortes acontecendo, sangue, fogo caindo do céu, fogo na terra, coluna de fumaça. Então vai acontecer colunas de fumaça de todo tipo. Vamos entender o que este pequeno resumo aqui está dizendo para nós que vai acontecer, porque aqui está dizendo para nós também, ó, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso aqui está dizendo para nós que esse sangue, esse fogo, essa coluna de fumaça vai fazer com que o sol venha a se escurecer e a lua se tornar como sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, isso acontece antes do acontecimento do derramar das taças, que são o juízo propriamente dito. Mas aqui está dando o pontapé inicial, gente, para o fim de tudo. Para os acontecimentos que se iniciam justamente nos últimos 7 anos da tribulação e que trarão catástrofes e que se desenrolarão para dentro do período da tribulação. Então vamos lá, vamos continuar. Sangue, fogo e coluna de fumaça, a gente vai ver aqui. Vamos para o capítulo de novo, 8 de Apocalipse, para a gente entender. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sangue e fogo. Primeira trombeta. Pedras começam a cair do céu. Justamente pedras começam a cair do céu. Sangue e fogo. A gente vê aqui a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados para a terra. Então, sangue e fogo. Então, sangue e fogo começam a ser atirados para a terra com o acontecimento que está vindo do espaço. Então, uma chuva de meteoros, meteoritos, né? De meteoritos caindo, queimando, pedras, né? Pedras incandescentes caindo do céu. Então, sangue e fogo está especificando para nós aqui. Então, justamente dentro do acontecimento do sexto selo, a primeira trombeta, que é o sétimo selo também, começa a desenrolar e é tocada. E começa a cair pedra de fogo do céu, misturadas com fogo e sangue. Então, está especificado para nós aqui a primeira trombeta. Ok, vamos continuar. Aí, os montes começam a ser abalados e acontece tsunami, segunda trombeta. O que acontece aqui?
A gente sabe que a segunda trombeta, ela é uma montanha ardendo em chamas que foi atirado para o mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação do mar, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu falo que isso aqui montanhas incandescentes, provavelmente vulcões, que explodirão e derramarão as suas explosões, suas paredes das suas montanhas para o mar e causarão um grande tsunami ou grandes tsunamis. Eu gosto sempre de lembrar aqui do Cumbiviega, né? Que é justamente aquilo que é uma ameaça que a gente já conhece faz tempo, né? Que se ele entrar em erupção de forma muito, muito brusca, a parede que tem lá nesse vulcão que já está solta, né? Já está se desprendendo da montanha, pode cair no mar e fazer com que cause um grande tsunami. Por que tsunami? Porque a gente vê aqui que a terça parte das embarcações serão destruídas e da terça parte da criação que existe no mar será morta. Então a gente vê que esse acontecimento vai causar um grande tsunami. Então, chovendo pedra com fogo, um tsunami acontecendo. Tudo isso, gente, dentro do sexto selo ainda. Isto é o desenrolar que está fazendo com que o sol se converta em trevas e a lua em sangue. Vão acompanhando comigo. Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou continuar falando para vocês. Então, como diz Apocalipse 6, 12 e 13, eu vou falar para vocês também. Esse acontecimento, ele também especifica para nós. O que está falando em Apocalipse 12? Vamos lá. Apocalipse 12, do 7. Deixa eu ver. É do 7 ao 10 mesmo. Então, as estrelas estão caindo do céu. A gente também pode colocar isso aqui como os anjos sendo atirados para a terra, certo? As estrelas caindo do céu. Então, essas pedras incandescentes e essa queda de fogo, ela pode ser colocada também aqui como o acontecimento justamente do Apocalipse 12. Mas primeiro eu vou olhar, antes de eu falar do Apocalipse 12, eu vou olhar a terceira trombeta e a gente volta para cá para eu explicar para vocês o que eu quero dizer. Vamos aqui para a terceira trombeta. Então vamos lá. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então aqui está dizendo para nós que uma grande estrela, ardendo como tocha, foi atirada para a terra, e o nome dessa estrela era Absinto. A gente sabe que estrelas na Bíblia, elas são usadas para falar também de anjos que são estrelas. E a gente sabe que Satanás, ele também foi colocado, né, na Bíblia, quando é citado ele também é colocado como estrela. Então aqui a gente tem os acontecimentos justamente que estão acontecendo ali dentro do sexto selo. Primeiro, a chuva de pedra, né? E sangue, fogo e a coluna de fumaça, que é justamente a coluna de fumaça dos vulcões explodindo, que aqui causa no segunda trombeta um grande tsunami, e essa estrela grande caindo do céu, que é Absinto. Isso daqui nos descreve também o capítulo 12 de Apocalipse. Agora sim, eu vou lá para ler para vocês. No 12, 7. O que está dizendo para nós? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, houve peleja no céu. Nós sabemos que Satanás e os seus anjos, eles habitam hoje as regiões celestes. E onde são as regiões celestes, gente? Eles estão justamente entre a nossa terra e o céu de Deus. Eles estão provavelmente entre o espaço e o céu de Deus, que é o terceiro céu, e o nosso céu azul, aonde eles habitam. Então essa batalha que vai acontecer nos céus, provavelmente os poderes do céu sendo também abalados. Então aqui diz para nós assim, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar, ou o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, e foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Eu já expliquei para vocês aqui em vários vídeos, né?
falando a respeito dessa queda, que os anjos eles moram nas regiões celestes, que Satanás ainda tem acesso ao céu, ele só não pode morar lá, que os anjos que estão com eles são aqueles que são os príncipes, né? Os principados, que quando Daniel orava e os anjos tentavam trazer a resposta, né? Para Daniel, eles se colocavam diante dos anjos para tentar impedir com que os anjos trouxessem a resposta, que são os príncipes da Pérsia e da Grécia. Tudo isso eu já expliquei para vocês. Então, a gente está vendo que este acontecimento aqui, que está nas trombetas e está no capítulo 12, também está no capítulo 6. Quando a gente continua lendo aqui, ó, no capítulo 6, versículo 13. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então a gente vê que esse acontecimento aqui é que está tendo uma batalha no céu e Satanás e os seus anjos estão sendo atirados para a terra. Então a gente enxerga isso como está aqui no sexto selo, que está apontando para nós as trombetas sendo tocadas, e também o acontecimento do capítulo 12, a batalha de Miguel com os anjos e Satanás e seus anjos. E a gente encontra uma especificação que nos dá a entender que esse exército do céu, ele sim vai ser expulso do céu, e são os anjos caídos e Satanás, quando a gente vai para Isaías 34:4. Então eu vou lá para Isaías 34:4, eu já falei disso várias vezes, mas a gente vai voltar para lá, para vocês verem como tudo está ligado, tudo conectado, tudo sempre muito conectado. Então aqui vai dizer para nós, vai falar desses anjos, né? Então vamos aqui, 34:4, ó. Todo o exército do céu se dissolverá. Então aquele exército do céu que habitua as regiões celestes, aqui no nosso momento ainda habita, mas habitua as regiões celestes, até aquele momento em que os poderes do céu começaram a ser abalados, em que a igreja vai ser arrebatada, em que está acontecendo um grande terremoto, que os mortos ressuscitam. Lembre-se que a Bíblia fala no capítulo 12 que Satanás ele se coloca entre a mulher grávida, tentando impedir com que a igreja seja arrebatada, ou tentando devorar o filho dragão. Por isso que naquele momento do arrebatamento, os anjos de Deus vêm guerrear. Miguel e seus anjos vêm guerrear com Satanás, para impedir ele de tentar impedir a igreja de ser tomada da terra. Então, este exército do céu, que foi expulso para a terra, aqui diz assim, ó, todo o exército dos céus se dissolverá. É o exército de Satanás e seus anjos. Eles além de ser lançados para a terra, ele vai ser dissolvido. E os céus se enrolarão como um pergaminho, né? O que está escrito lá no capítulo 6, agora que a gente leu no sexto selo, e todo o seu exército cairá. Então ele vai ser lançado, e além de ser lançado, no dia do juízo ele vai ser dissolvido, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então a gente vê que essa especificação que fala para nós dessas estrelas sendo lançadas, desse exército no céu, é justamente isso que eu estou explicando para vocês, que acontece ali quando as trombetas são tocadas, e que é justamente quando Miguel e seus anjos saem para pelejar, para impedir Satanás e seus anjos de tentarem atrapalhar a igreja a de ser arrebatada. Vamos continuar, gente. Vamos dar sequência. Deixa eu voltar lá para Apocalipse. Hoje o assunto é extenso e eu tenho que falar com calma para que vocês entendam tudo que está sendo falado. Então vamos lá. Então, essa grande estrela absinto, né, que eu estou dizendo para vocês que é Satanás, ela é atirada para a terra, certo? E quando acontece essa situação, justamente na terceira trombeta, a gente sabe que ali está se fundamentando justamente essa parte das estrelas sendo lançadas do céu. Mas a gente vai continuar agora aqui. Aí a gente vai para a quarta trombeta. Vamos para a quarta trombeta para a gente entender. Então vamos lá. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto de dia como de noite. Quando eu falei disso aqui, nos estudos do Apocalipse, eu falei que quando essa estrela absinto aqui caísse na terra, e neste momento, gente, eu ainda não tinha ligado tanto essa estrela absinto aqui, que era Satanás, como essa da quinta trombeta, que eu já vou explicar já, que eram a mesma estrela. Eu não tinha ainda me ligado, justamente é o que eu falo. Eu li isso aqui por tantas vezes, eu já falei tanto sobre isso, mas eu ainda não tinha conseguido linkar essa terceira trombeta, que era também falando de Satanás sendo atirado para a terra. Eu ainda não tinha conseguido linkar.
Você vê que tudo é na hora que o Espírito Santo nos dá aquele start para a gente compreender. A revelação, ela não vem de homem, gente, ela vem do Espírito Santo. Então, caiu aqui, né? Eu falei que isso aqui era só um asteroide sendo lançado na Terra, não deixa de ser, né? A estrela caída do céu. E que ele ia ferir as fontes das águas. E o que acontece quando um grande asteroide, né? A gente não sabe porque nunca viu, mas é isso que os estudos dizem. O que acontece quando cai na Terra? Ele levanta colunas de fumaças e que ele cairia na terça parte das fontes das águas, ou seja, ele cairia numa terça parte da Terra, aonde estão as fontes das águas. Inclusive eu pesquisei e eu descobri que as fontes das águas, a maior fonte das águas que existem, né? Aqui na nossa região está justamente na Amazônia, gente. Está na Amazônia, não só na parte do Brasil, como nos países onde a Amazônia está ligada também. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Se esse absinto vai cair na região ali onde sempre a gente escutou falar que cairia um grande asteroide ou um grande meteoro, que seria ali na região das ilhas de Porto Rico, aquelas ilhas ali da América Central, é justamente ali onde está o Pará, onde está a região ali do Brasil, que justamente está as fontes das águas da Amazônia. E ali atingiria as fontes das águas, ou a terça parte das fontes das águas. Se vai ser ali, a gente não pode dizer com certeza, né? Mas a gente pode especular, né? Para ver onde é que fica as fontes das águas. E é justamente onde eu pesquisei, que provavelmente possa ser que é ali que caia. Mas tudo bem, continuando. Que causa essas colunas de fumaça que eu disse que fariam com que se escurecesse aquela região, né? Mas também, né? Falando dessa quarta trombeta, se a gente parar para pensar que existe um astro intruso no espaço, vindo, causando toda essa movimentação, esta pressão gravitacional que fará com que comece a acontecer as catástrofes, ou seja, o céu seja abalado, estrelas vão explodir, ou a estrela vai explodir, ou alguma estrela específica, né? Dizem que a Betelgeuse está para explodir, provavelmente ela possa explodir neste momento, todos os acontecimentos que vão acontecer no espaço, que vão trazer todas essas catástrofes para a Terra, justamente sendo causadas por esse astro intruso, que muitos conhecem como Nibiru, e tem tantos outros nomes, e eu pelo menos acredito, já falei muito sobre isso, já estudei muito sobre isso, já fiz vídeos falando sobre o Nibiru, que eu acredito que tem um astro lá no espaço, sim, porque ele já foi visível, inclusive, em vários momentos, né? E que agora o homem que estuda isso há 10 anos está dizendo que ele vai ficar visível para nós agora em meados de maio, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Que ele começaria a eclipsar o Sol e a Lua e as estrelas, o Sol aonde fosse dia, a Lua onde fosse noite, ou a claridade do Sol que justamente bate na Lua. A gente sabe que quando acontece o eclipse, a Lua fica vermelha porque acontece a luz do Sol fica impedida, né, de passar para a Lua e ela fica avermelhada e as estrelas não brilhariam porque esse astro faria com que começasse a ser eclipsado a Lua, o Sol e as estrelas e começaria a cobrir uma terça parte para que viesse a fazer com que o Sol se tornasse totalmente negro como saco de crina e a Lua toda como sangue. Então a gente vai continuar. A gente sabe que começa a escurecer aqui. Isso aqui pode ser não só a coluna de fumaça, que já está começando a acontecer, porque a estrela caiu, né? Se lançou na Terra, apesar de que provavelmente ela cairá primeiro nas águas, mas esse planeta intruso fazendo com que o Sol e a Lua comecem a ficar eclipsados, e a gente continua aqui analisando, né? Porque quando a gente vai aqui para o 13 do capítulo 8, então ouvi uma águia que voava pelo início do céu, dizendo em grande voz: ai, 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 dos moradores da terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então, tocou-se aqui a quarta trombeta e a gente vai agora para a quinta trombeta. A gente vai entender o que está querendo dizer sobre isso aqui. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Existe também o conceito, né, que eu já falei para vocês, e eu vou explicar para vocês agora aqui. Deixa eu ler a quinta trombeta, que eu vou explicar para vocês. Então, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu. Então, uma estrela que já estava caída do céu. Gente, como uma estrela caída do céu,
ela pode abrir, ela está com uma chave para abrir o poço do abismo. Então a gente vê que essa estrela caída do céu, ela não é simplesmente uma estrela, um astro comum. Ela é um anjo caído do céu, ou seja, ela é Satanás. Quem é que foi lançado por Miguel? Satanás na terra. E quem é a estrela que caiu do céu aqui com o nome de Absinto? É essa aqui que aparece na terceira trombeta. Então a gente vê que ela cai aqui na terceira trombeta, que ela é contada para nós como ela cai no Apocalipse 12, porque começa a batalha no céu e ela é atirada para a terra, e ela também vem aqui agora dizendo para nós que ela já está caída do céu e que ela está com a chave do poço do abismo, e que ela vai abrir o poço do abismo. O que significaria esse poço do abismo? Eu já fiz vídeos falando sobre o poço do abismo, e eu já falei que esse poço do abismo, ele provavelmente seria o cerne, porque justamente isso aqui, esse poço do abismo seria a abertura de portais que farão com que os anjos caídos que estão presos, né, e também os demônios, que eu já fiz estudo sobre isso também, falando que os demônios que nós conhecemos, né, que são aqueles que nós conhecemos, que é falado desde a época de Jesus, que manifestava nas pessoas, e até hoje pessoas ainda incorporam com eles, são justamente os filhos dos anjos caídos, os gigantes que morreram e se tornaram como demônios. Então, existem os anjos caídos, que foram aprisionados, existem os filhos dos anjos caídos, que são os gigantes que morreram, e os seus espíritos, ou seja, eles não podiam simplesmente desaparecer. Os seus espíritos se tornaram esses demônios que nós conhecemos, e existem justamente essa representação de gafanhotos aqui sendo citada para nós, que é justamente eles que serão libertos. Então, além dos anjos caídos que serão libertos, a gente vai na sequência ver esses anjos caídos sendo libertos, os filhos dos anjos caídos também serão libertos. Então, se abrirá portais, ou o poço do abismo, que vai abrir portais dimensionais, interdimensionais, que vão fazer com que eles sejam soltos. Soltos como? Em formas corpóreas, gente. Eles vão tomar corpos. Corpos, como que seriam os corpos? A gente não sabe explicar, mas eles vão estar aqui em formas corpóreas, eles vão ser vistos pelos homens neste período aqui, que está sendo especificado para nós. Então a gente vê que o cerne, ele é um dos portais, mas não existe só o cerne, que é o colisor de partículas. Deixa eu ligar aqui, gente. Não existe só o cerne, que é o colisor de partículas, que é um acelerador de partículas que é falado. Existem vários aceleradores de partículas espalhados no planeta Terra. Inclusive existe um, que eu anotei aqui, que ele está justamente no Brasil, na cidade de Campinas, e que ele se chama Sirius, que é o nome de uma estrela que é citada como que ela seria a estrela Absinto. Entendeu? Essa estrela Sirius, ela já foi citada em estudos dizendo que ela seria a estrela Absinto. Então, é um nome bem propício, né? Chamar o acelerador de partículas que está em Campinas, no Brasil, de Sirius. Existe o CERN está localizado, que eu tenho até aqui, ele está em Genebra, na fronteira franco-suíça, né? Ele foi criado em 1954 e ele é o acelerador de partículas maior que tem, conhecido como CERN. E não é interessante a gente ver qual é o símbolo do CERN, né? Que são três meias ou 3 6 que estão trançados no 666, 3 666, justamente no CERN, e a gente sabe que o que está na frente do prédio, né, do CERN, esse que fica lá em Genebra, é justamente uma imagem da deusa Shiva, né, ou do deus Shiva, que é o deus da destruição. Então a gente fica pensando, esses portais, eles serão abertos com esta chave do poço do abismo que Satanás tem. Isso não seria justamente quando ele vai bater na terra, que provavelmente vai causar alguma situação que vai fazer com que esses aceleradores de partículas entrem em funcionamento, ou explodam, ou causem esta abertura de portais, todos eles espalhados por toda a terra, e esses gafanhotos, que são justamente os demônios, ou os gigantes, filhos dos anjos caídos mortos, que estarão na terra para atormentar as pessoas neste período aqui, onde o quinto selo toca. E é interessante nós observarmos também aqui, que eu vou continuar lendo para vocês, aqui no versículo 2, na sequência do capítulo 9. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço do abismo, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aí a estrela bateu na terra e subiu coluna de fumaça. E essa coluna de fumaça que está dizendo aqui para nós, grande como fornalha, ela vai escurecer não só o sol,
como o ar. Então o Sol, que já estava sendo provavelmente começado a ser eclipsado, né? Pelo acontecimento do planeta, que eu acredito que vai eclipsar o Sol e a Lua e as estrelas, a gente não vai receber a luz do Sol e nem das estrelas, e a Lua vai ficar vermelha como sangue, porque vai ser coberta essa claridade, esse planeta vai eclipsá-lo, e que este ar aqui escurecendo já é por causa dessa fornalha, ou seja, gente, escurecer o ar, isso significa que são densas trevas causadas por essa coluna de fumaça extrema, que vai estar tomando conta do ar e do sol por causa dessa abertura de portais. Ou seja, eu já expliquei isso aqui no último vídeo que eu fiz, que esse aqui seria o acontecimento que tanto é citado nos 3 dias de escuridão. Eu não sei, gente, se são 3 dias de escuridão. Todos dizem que são 3 dias, existem profecias que são faladas desde 1800 ou antes disso, que eu não tenho certeza para dizer para vocês aqui as datas, mas são profecias muito antigas falando desses 3 dias de escuridão, e ultimamente tem sido falado muito, eu falei sobre isso no meu último vídeo, e que para mim o acontecimento daqueles 3 dias de escuridão, dessas densas trevas que vão ser palpáveis, acontece justamente aqui, lembrando que nós estamos na abertura do 6º selo, e naquele acontecimento ali, que está sendo citado para nós, no arrebatamento da igreja, esse acontecimento, essa sequência de acontecimentos seguindo no arrebatamento da igreja. E é interessante a gente falar, ou a gente pontuar, que eu não sei se são 3 dias de escuridão, mas que provavelmente esse daqui é o acontecimento que é citado, que vai escurecer tudo com densas trevas e que vai ficar 3 dias, eu não posso garantir para vocês, porque a Bíblia não me diz, mas se as coisas se repetem, né? Como a Bíblia fala que toda profecia ela se torna repetida, isso acontece em vários momentos da Bíblia, se houve 3 dias de trevas, densas trevas, na época de Moisés, provavelmente sim, pode ser 3 dias, não vou dizer porque não tem nada aqui dizendo aqui 3 dias. Está dizendo para nós que vai escurecer. Está dizendo para nós que serão densas trevas. E está dizendo para nós que esses gafanhotos que vão ser soltos para a terra, eles vão atormentar as pessoas. E eles vão atormentar as pessoas como escorpiões, picando as pessoas, ou seja, elas vão ser atormentadas. A gente vai ler a sequência aqui para vocês verem como os acontecimentos que falam que as pessoas vão ter que se esconder nas suas casas, se trancar, porque os demônios vão estar soltas, é bem específica desse acontecimento aqui, ó. Também da fumaça saíram gafanhotos, lembre-se que são os demônios, os filhos dos anjos caídos, que sairão do poço do abismo, ou desses lugares onde eles estavam colocados, né, em outras, né, dimensões que estarão sendo abertas por esses portais e que serão soltos. E foi-lhe dito, e foi-lhe dado poder como tem os escorpiões da terra. Não posso pular, né? E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, e nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, eles estão especificamente aqui para causar dano aos homens, certo? Ou seja, demônios que irão perseguir as pessoas neste período aqui da terra. Quando a igreja estiver sendo tirada, quando o arrebatamento estiver acontecendo, quando as catástrofes das trombetas começarem a acontecer e do 6º selo começarem a se desenrolar, os demônios vão ser soltos e as pessoas vão ser atormentadas no meio de trevas, densas trevas que acontecerão. Pânico, desespero, acontecimentos terríveis, o sol se tornando negro como saco de crina, a lua toda como sangue, um grande astro aparecendo no céu, fazendo com que as pessoas venham ficar abaladas, como diz a palavra, mares entrando em grandes tsunamis. Gente, pense o dia catastrófico que será este momento que vai acontecer justamente com a abertura do 6º selo e no momento em que a igreja estará sendo tirada da terra. E detalhe, é tão específico isso que e foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a nada verde, nem a árvore alguma, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem terá o selo de Deus sobre a fronte? Quem terá o nome de Deus e do Cordeiro sobre a fronte? Os 144 mil. Para que eles foram marcados? Para voltarem para a terra. Aonde a gente vê que eles voltam? Exatamente neste momento. Os marcados na testa, com o selo de Deus nas suas frontes, estarão aqui já neste momento. Então, eles vão ser tomados, ser selados, ser devolvidos para a terra ainda dentro deste acontecimento, onde as trevas terão tomado conta da terra. Eles voltam ali no mesmo período.
Se forem 3 dias, gente, então dentro desses 3 dias acontece tudo isso e eles são devolvidos para a terra. Então é algo que vai acontecer assim, que vai ser de uma velocidade muito grande e de uma forma avassaladora, que vai, acho que, causar o maior pânico e desespero que o planeta Terra já viu. E a gente está vendo aqui, ó, foi-lhe também dado que não os matassem e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então a gente vê que depois que essa escuridão for se dissipando, ainda por 5 meses, esses demônios estarão atormentando estes homens na terra. Por que 5 meses? Eu já parei para pensar nisso aqui. Será que provavelmente será este o tempo em que o anticristo fará o acordo e tomará realmente posse e o poder dele que vai começar a reinar sobre a terra e aí os demônios vão sossegar de atormentar as pessoas? É algo a se pensar, né? Porque 5 meses. 5 meses de tormento. Lembre-se aqui ainda o reino do anticristo não terá começado. Ele vai começar mediante a este acontecimento aqui. Ou seja, vai ter tido o caos da terceira G, as pessoas vão estar já muito aflitas, aí de repente acontece toda essa catástrofe e elas vão precisar de um Salvador. E elas vão clamar por aquele que está já preparado, está sendo preparado e vai ser levantado no meio dos 10 chifres ou dos 10 reis para comandar todo o planeta, porque vai ser aclamado para governar todo o planeta. Provavelmente antes disso aqui, ele já venha se despontar, porque ele já comece como um pequeno chifre, a aparecer no meio dos 10, talvez com o início da terceira G e todas as catástrofes que já vão estar dentro deste acontecimento, da fome, da peste e da mortandade, que ele já começa a criar situações para tentar resolver e por isso ele já vai ser começado a observar e esse chifre pequeno começa a despontar. Tudo isso é algo para se observar. E quando tudo isso acontecer, já vai ter o nome certo para eles clamarem para que suba o poder. Tudo isso é algo para a gente prestar atenção, né? Aí a gente segue aqui a sexta trombeta, que é justamente quando cita, né? 4 anjos caídos sendo soltos. Mas a gente sabe que eles serão soltos, não existe só esses 4. Existem aqueles que a Bíblia fala que caíram com mulheres, que são citados em Judas, que também serão soltos neste momento. Então, serão soltos aqui, na quinta trombeta, e serão soltos aqui na sexta trombeta. Ó, o sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, eles foram soltos, ó, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, dia, mês e ano. Então, quem diz para mim que não existe hora, dia, mês e ano para os acontecimentos que o Senhor determinou acontecerem, aqui cai por terra esse dizer. Não existe qualquer momento. Tudo está especificado. Tem dia, mês, ano e até mesmo hora para acontecer. Porque Deus é um Deus de ordem. Então, a gente vê aqui que sai do poço do abismo gafanhotos e sai do poço do abismo o Abaddon ou Apoleon, que é o chefe ou o rei deles, que é um filho também de um anjo caído, que eu já falei para vocês aqui que ele é o anjo que sobe do abismo, que ele é justamente a besta que sobe do abismo ou a imagem da besta, que vai receber fôlego para governar com o anticristo. Então, a imagem da besta, para mim, é justamente esse acontecimento aqui. No final, eu vou explicar para vocês que existe um ponto aqui que me chamou a atenção e que me fez fazer uma pesquisa, mas eu vou falar isso para vocês no final. Gente, o vídeo já está ficando muito longo, vamos ver se dá tempo, né, de eu falar sobre isso, ou se vai ter que ser depois em outro vídeo. Então, vamos continuar. Então, a gente passou a sexta trombeta. Vamos ver. Deixa eu continuar aqui. Vou continuar, peraí. Vou colocar minhas anotações aqui. Então, vamos lá. Aí, a gente vai lá para o sexto selo para a gente continuar. É aquilo que eu falei para vocês. Vamos voltar para o sexto selo para a gente continuar. Então, a gente viu aqui que dentro das trombetas, ou até das 4 primeiras trombetas, estão dentro deste versículo aqui, ó. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Ponto. Aqui, dentro dessa especificação, está o resumo
das trombetas. Aqui não fala dos demônios sendo soltos, né? Mas dentro deste acontecimento está todas as 6 trombetas. Por que eu falo 6 trombetas? Porque a 7ª trombeta justamente é aquela que vai iniciar o juízo ou as taças. Então eu vou ler para vocês aqui agora os juízos e as taças, começando Apocalipse no capítulo 16. Vamos lá para a gente ler. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler a 7ª trombeta, até esqueci, gente, que eu tenho que ler a 7ª trombeta. A 7ª trombeta está no capítulo 11, no versículo 15, certo? Ela acontece depois que fala das 2 testemunhas, que elas morrem, é que aparece aqui a 7ª trombeta. Então a 7ª trombeta a gente vê que ela não é tocada na sequência, ela é tocada quando acontece a morte das 2 testemunhas. Aí aqui, ó, a 7ª trombeta. Por que eu falo isso? Ó? O capítulo 11 fala justamente das 2 testemunhas. E aí no versículo 14, que é o final do capítulo que fala das 2 testemunhas, está escrito assim, ó, passou o segundo ai, eis que vem sem demora. Eis que o terceiro ai vem sem demora. Então a 7ª trombeta a gente vê que é o terceiro ai. Então o primeiro ai e o segundo ai passaram, que eu acredito que seja os dias de escuridão, os demônios sendo soltos, e a batalha dos anjos caídos matando as pessoas, que é o que está especificado para nós aqui, quando fala, que eu li para vocês ali, quando acaba a 4ª trombeta, que fala do ai, 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 os 3 ais, né? Mas aqui vai falar aqui está falando do terceiro ai, vai se iniciar o terceiro ai, vem agora o terceiro ai. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Eu não vou ler toda aqui, porque eu vou justamente aqui para o final, ó. E abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Eu vou mostrar para vocês como a 7ª trombeta é o acontecimento dos flagelos ou das taças. A gente vai aqui para o 15:5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, o santuário se abriu lá na 7ª trombeta. E a mesma especificação que está aqui, ó. E os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos no peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos de Deus. E ouviu-se no santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as taças da cólera de Deus. Aí vem o primeiro flagelo, que eu não vou ler ele, o segundo flagelo, que eu também não vou ler, o 4º, o 5º flagelo, o 6º flagelo, que a gente sabe que é quando o rio Eufrates seca e os reis começam a se reunir para pelejar contra o cordeiro, porque sobre ele já estava sendo derramada as taças, né, ou o juízo de Deus. E aí vem o 7º flagelo, e aqui é onde eu queria chegar, e eu vou ler para vocês, que é quando justamente acontece o culminar das pragas de Deus, ou dos flagelos, ou do juízo de Deus. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então esse terremoto a gente vê que ele é específico, dizendo que nunca houve um desse tamanho. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Eu explico tudo isso daqui, gente, no estudo do Apocalipse que eu faço, que é especificamente mostrando também para nós que a guerra de Gog e Magog, ela é a última batalha, aquela que os reis estavam se juntando ali para pelejar, ela é a guerra de Gog e Magog. E aqui está a especificação do que acontece, que está bem parecida justamente com aquilo que é especificado lá em Gog e Magog, inclusive quando está lá na ceia, que as aves do céu vão lá para comer os corpos daqueles que vão ser mortos, né? Aí, o versículo-chave que eu queria chegar para vocês. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados.
Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada de pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então vamos voltar lá para o capítulo 6, o 6º selo, e vamos ler o versículo-chave, que nos mostra que a 7ª trombeta, ela se inicia o juízo, e que aqui está falando para nós, na sequência do juízo de Deus. Então, versículo 14, parte B. Então, todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Quando acontece isso, eu acabei de ler para vocês lá, no versículo 16, quando o grande terremoto começa, o maior de todos que já foi visto, desde quando existe homem sobre a terra. Lá está falando dos montes e ilhas que foram tirados do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, e os comandantes, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas penhas, e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assentou no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Então aqui está especificando para nós a ira. E aqui está o versículo-chave do capítulo 16 de Apocalipse, que mostra para nós o juízo sendo derramado. E por que os reis se esconderam nas cavernas e nos penhascos das rochas? Justamente por causa que Deus começou a derramar fogo sobre eles e pedras do tamanho de 35 talentos, né, como está escrito lá, que justamente vão cair sobre a terra e eles vão ter que se esconder, porque eles não poderão resistir nem ao Cordeiro, nem a Deus e nem a sua ira. Então aqui eu vou voltar para o 16 para mostrar para vocês, ó. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Capítulo 16, versículo... Deixa eu ver direitinho. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada de pedras que pesavam cerca de 1 talento. Cerca de 1 talento. E por causa da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Ou seja, se esconderam nas penhas das rochas, blasfemando do Senhor, de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vocês vê o cumprimento aqui do final do 6º selo, acontecendo justamente quando é derramada a 7ª taça do juízo de Deus. E é interessante a gente colocar aqui também pontuado que este acontecimento da penha das rochas, ele é citado também no dia do juízo, lá em Isaías, no capítulo 2, no versículo 12, para vocês verem como é exatamente isso que Deus estava querendo nos dizer. Então vamos lá para Isaías 2:12. Tem outros lugares também, gente. Eu peguei alguns exemplos, tem outros capítulos e versículos que falam também disso. Isaías 2:12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo. Dia do Senhor dos Exércitos. Então, aqui está falando do mesmo dia do Apocalipse 16. O juízo de Deus sendo derramado, as taças sendo derramadas. Todo soberbo e altivo contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância dos homens será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançaram as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram ante eles, e se prostraram, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante ao terror do Senhor e à glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. É interessante, gente, como livros escritos em épocas tão distintas, com séculos, com milênios, né? Aqui são séculos, né? De diferença desse escrito e dos seus próprios escritores. Eles descrevem para nós os mesmos acontecimentos. Então, eu estou mostrando para vocês aqui
que o sexto selo é um acontecimento que trará para nós escuridão. Primeiro, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos com o grande terremoto, o arrebatamento da igreja, o selar dos 144.000 que voltarão para a terra nesse período. Tudo acontecerá ali no período curto, eu não sei dizer para vocês quanto tempo, e provavelmente a escuridão tomará conta da terra neste mesmo momento. Demônios sairão para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. As catástrofes descritas nas trombetas estão dentro do acontecimento do sexto selo. E a sétima trombeta, que é a última, justamente descreve para nós o derramar das taças e do juízo de Deus. Então, o sexto selo, ele aponta para nós todo o acontecimento das trombetas e termina, ou seja, acaba com o juízo de Deus e mostrando que chegou o dia da ira do Cordeiro e da ira de Deus Pai. É isso que eu queria mostrar para vocês, que breve este dia estará acontecendo e provavelmente essa escuridão que é tanto falada, provavelmente em 3 dias que isso acontecerá, mas ela se esticará por mais 5 meses de tormento, os demônios atormentando os homens sobre a terra. Dias terríveis estão vindo, acontecimentos estão vindo, onde as pessoas desesperadas clamarão pelo anticristo, que provavelmente já vai estar sendo conhecido. As pessoas já saberão quem é, justamente por algo que ele vai começar a fazer, provavelmente já agora, com os acontecimentos que a igreja ainda verá, que é o quarto selo, os acontecimentos que a igreja ainda participará na terra. Provavelmente ele já vai estar conhecido. Esse pequeno chifre vai se tornar grande quando for clamado a ser colocado no poder, como aquele que vai reinar sobre um povo desesperado em um planeta totalmente abalado por catástrofes e guerra que estão vindo. Já estão, digamos assim, se avizinhando, desabrochando no horizonte, e já podemos ver esse acontecimento. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o acontecimento lá das trombetas. Tem 1h16 de vídeo. Eu vou falar para que vocês entendam aquilo que eu quis dizer. Eu vou mostrar para vocês algo aqui que me chamou a atenção também. Eu vou de novo lá para Apocalipse. Peraí. Eu fico para lá e para cá, né? Apocalipse no capítulo 9. E eu vou continuar lendo para vocês aqui. Deixa eu ver, eu não vou querer ler tudo, que é muita coisa. Deixa eu ver aqui. Sabemos que os gafanhotos vão ser liberados, né, do poço do abismo, em dia de densas trevas e escuridão, porque esse poço do abismo será aberto por Satanás, aquele que é a estrela caída do céu, que vai ser atirada para a terra junto com seus anjos. Justamente na batalha que vai acontecer na hora do arrebatamento, em que Miguel e seus anjos vão lá para batalhar com ele, para que ele não tente impedir a igreja de ser arrebatada. Então, tinham ainda cauda como de escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. E o primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O primeiro ai é esse mesmo, tá vendo? O segundo ai é justamente a 6ª trombeta. E o 7º ai é a 7ª trombeta, ou o 3º ai é a 7ª trombeta, como eu falei para vocês. E é interessante quando a gente observa aqui, que está falando sobre este que é Abaddon ou Apolião, que significa destruidor, que é o rei deles, ou o rei dos gafanhotos, ou o rei dos filhos dos anjos caídos, que também é um anjo caído. Eu já falei para vocês aqui, fiz um vídeo falando a respeito de Nimrod, que para mim esse aqui é Nimrod, que sai do poço do abismo, né? Justamente para ser a imagem da besta, ou seja, para ser aquele que vai tomar uma forma corpórea ou vai ser colocado em uma imagem que eles vão construir. Eu não sei bem especificar para vocês como farão isso, mas quando a gente vai lá para Apocalipse 13, a gente vê, eu vou aqui para Apocalipse 13 para ler para vocês verem como é interessante essa colocação. Aqui, ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fora ferida a espada e sobreviveu. Então, aqui nos mostra que essa besta, que é o anticristo, ela foi ferida a espada, mas ela não morreu. Ela vai sobreviver.
Algo vai acontecer com o anticristo, não sei se um ataque, eu não sei dizer para vocês o que vai acontecer, mas ele vai ser ferido à espada e ele vai ficar quase à morte, mas ele não vai morrer. Ele sobreviveu. Então não existe ressurreição de anticristo. O anticristo não é aquele que sai, não é a besta que sai do poço do abismo, porque ele não vai morrer, certo? Mas ele como que fala? Alguém que é para mim também um híbrido, um filho de um anjo caído, que vai ser ferido e vai sobreviver, e vai ser aclamado mais ainda. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Vamos ver aqui quando eles falam para fazer uma imagem. Aqui. Que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que fora ferida à espada e sobreviveu. Façam uma imagem. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, essa imagem, ela vai receber fôlego. Ela não vai ser trazida à vida, ela vai receber fôlego. E quem é este fôlego? Vai ser justamente este que vai sair do poço do abismo, que é Abaddon ou Apoleon, que é justamente para mim o espírito de Nimrod, porque Nimrod foi um anjo caído, foi um grande da terra, e que vai sim ser a imagem da besta, ou aquela besta que surge do abismo, como fala lá em Apocalipse 17, a besta que surge do abismo. Eu quero que vocês entendam, ó. Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo. Era e não é, foi e não é mais, está para emergir do abismo. Ou seja, alguém que morreu, que foi, mas aqui nesse momento já não era mais. Mas está para ressurgir do abismo e caminha para a destruição. É interessante. Caminha para a destruição. Interessante que seja justamente no cerne que vai ser aberto o poço do abismo, que tenha lá uma imagem, né, do Deus destruidor. Aí a gente vai, eu tenho anotado aqui, eu quero ver para você, mostrar para vocês. Deixa eu só ver direitinho onde é que está escrito, gente, para mim não me perder. Espera só um pouquinho. Isaías 14, 23. A gente vai lá para Isaías 14, 23, que eu vou mostrar para vocês como, para mim, é Nimrod este que eu estou falando para vocês, que é a imagem da besta, aquele que sai do poço do abismo. Isaías 14, 23. Aqui. Eu não vou ler o 23 primeiro, eu vou ler primeiro aqui, ó. Eu já li para vocês aqui dizendo que aqui fala sobre Satanás, sobre o anjo caído, eu não vou ler tudo. Vou ler do 12, para vocês verem como está falando de Satanás e de Nimrod, ó. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Quem é a estrela que caiu do céu? O príncipe da alva, é o anticristo, Satanás, certo? É Lúcifer. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui está falando no monte da congregação, aqui está falando no reino de Deus, aqui está falando do trono de Deus. Então esse aqui é Lúcifer, a estrela que vai ser, primeiro ela é lançada para a terra, mas ela habita as regiões celestes, e depois ela vai ser lançada de vez para a terra, como é aquilo que a gente estava explicando agora nesses últimos dias. Agora a gente vai falar de outra pessoa, preste atenção. Subirei acima das mais altas nuvens, aqui está falando de altas nuvens, não está falando do monte santo de Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse aqui foi alguém que morreu, gente. E Satanás não morreu. Satanás é um anjo caído. Satanás não é um ser para morrer. Aqui está falando de alguém que é híbrido. Que para mim, eu já expliquei para vocês que é Nimrod. Por quê? Porque ele também quis subir, colocar o trono dele acima das nuvens. Não foi ele que quis construir e começou a construir a Torre de Babel? Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punhas o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Está falando de um homem, tá vendo? Que aos seus cativos não deixava ir para casa? Está falando de um homem. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Está falando dos reis daquela época que estão nos seus túmulos mortos. Mas tu és lançado fora da tua sepultura. Ou seja,
Nimrod será trazido de volta do poço do abismo, será lançado fora da sepultura dele. Como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados, a espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado pelas pedras, como um rebento bastardo. Por que bastardo? Porque ele era filho da mãe dele, mas não era filho do pai dele, porque ele tinha um pai na terra. Semiramis tinha um marido, que era um neto de Noé, mas ele não era o pai de Nimrod. O pai de Nimrod era um anjo caído, por isso ele era um rebento bastardo. Com eles não te reunirá na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Descendência dos malignos, descendência dos caídos, ou seja, os híbridos, os gigantes, os demônios que são a descendência dos caídos, do qual ele também faz parte. Só que ele foi alguém de renome na terra, não é o que diz a palavra? Ele era aquele que estava governando em Babilônia. Ele foi aquele que quis estar no lugar de Deus, alcançar os céus. Rebelde. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais. Os pais são os anjos caídos, os filhos são os gigantes. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia, que está falando da Babilônia, a grande, da Babilônia, dos tempos que nós estamos agora, dos últimos 7 anos. O nome e os sobreviventes, os descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. O nome, os sobreviventes e as descendências dos anjos caídos vivas, que vivem hoje, e a posteridade deles, diz o Senhor. Reduzi-lo-ei a possessão de ouriços e a lagunas de águas, e varrê-lo-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Para onde a palavra fala lá no capítulo 17 de Apocalipse, que é a imagem da besta e todo o seu reino será levado. Aquele que caminha para a destruição. Varre-lo-eis com a vassoura da destruição. Então eu falo e repito, e tenho dito isso. Só que aí a gente engancha numa coisa que me chamou a atenção. Porque eu já falei para vocês que qualquer ponta solta que me chama a atenção, gente, eu vou buscar entender. E eu vou mostrar para vocês. Talvez muitos leem e não prestem atenção, mas salta aos meus olhos e eu sou obrigado a falar. Quando a gente vai aqui para o capítulo 9, a gente vê aqui, ó. Naquela hora houve grande terremoto. Não é aqui, gente, eu tô no capítulo 11, é no capítulo 9. Aqui. Tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon, em grego Apolião, que significa, nas duas línguas, destruidor. Mas aqui está falando que era um anjo. Eu falei, opa, como assim um anjo? Como assim Nimrod é um anjo se ele só é filho de um anjo? Ele não pode ser um anjo. Como que ele é um anjo? Aí me chamou a atenção. Aí eu fui pesquisar. Obviamente, me debrucei nas pesquisas. E eu vi que a palavra usada lá no original grego, ela é a palavra grega para angelon. Angelon, que é mensageiro. Mas os capítulos que falam dos anjos mensageiros do Senhor usam essa palavra, ângelo. Aí tem alguns capítulos aqui que está falando sobre isso. Que fala aqui em Lucas, no capítulo 1, 18, que fala em Marcos, no capítulo 1, 2, está falando aqui dos anjos mesmo, dos anjos do Senhor, né? Dos anjos que foram mandados do céu. E eu falei, mas ele não pode ser um anjo. Continuei pesquisando. Aí, eu fui para a Concordância Strong e vi que a mesma palavra que é usada aqui, ângelos, que é a mesma palavra no hebraico, no grego, que é ângelos, ela também é usada, ó. Propriamente um mensageiro ou delegado, seja ele um humano ou celestial, um anjo celestial. Alguém enviado por Deus para proclamar a sua mensagem. Aí tem alguns exemplos aqui de capítulos que eu achei interessante ler para vocês e de fato, aí eu falei, realmente, ele não está traduzido para um anjo do Senhor enviado do céu, mas um mensageiro que Deus permite participar deste momento, porque tudo que vai acontecer, gente, vai acontecer porque Deus está enviando para acontecer. Aí eu vi aqui, ó. Mateus 11, no versículo 10, fala aqui, ó. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. É a mesma palavra que está aqui. Anjo, angelos no hebraico. Que preparará diante de ti o teu caminho.
Desculpa, gente. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui, João Batista era um homem, mas ele também foi chamado de ângelos ou de mensageiro. A palavra é a mesma. Não está falando só de um anjo específico. Aí tem outro aqui, que também está falando de anjos homens, mas a palavra usada no grego é a mesma para anjo mensageiro, que é: ao anjo da igreja que está em Sardes, Apocalipse 3:1, isto diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras e que tens nome de que vive e estás morto. Então, o anjo da igreja, ou o pastor da igreja naquele período que recebeu as cartas. Então, sim, este que é citado aqui em Apocalipse como o anjo do abismo, está dizendo que ele é um mensageiro. Mensageiro que Deus permite que venha para ser a imagem da besta. E ele se chama Abaddon ou Apoleon, hebraico ou grego, que significa destruidor. E como eu li para vocês lá em Isaías 14, este é Nimrod. Nimrod será, ou o espírito de Nimrod, esse que sairá do poço do abismo, será a imagem da besta. Ou seja, tanto o anticristo como Satanás, que é citado lá, Lúcifer, como o Nimrod, os três têm o mesmo intento ou a mesma imagem. Todos querem estar no lugar de Deus. Todos que querem ou quiseram derrotar a Deus e se colocar no lugar deles. Por isso está citado para nós que aquele que era e não é, que é o 8º rei, ele é tanto Satanás ou Lúcifer, ou aquela estrela caída do céu, como também, isso falando espiritualmente, que vai tomar o controle do anticristo, como também Nimrod, que é a imagem da besta, que é aquela besta que surge do abismo. Então a gente vê que a palavra de Deus se completa, gente, por inteiro. Deixa eu só fechar aqui. E cheguei ao fim do meu estudo, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. É algo complexo, algo bem interessante, é algo que é impressionante da gente parar para pensar, que dentro do 6º selo está contida as 7 trombetas, que justamente são os últimos acontecimentos dentro dos últimos 7 anos da tribulação, que depois que a igreja é tirada, elas trarão os 7 anos e o juízo de Deus. Então, o restante da palavra descrita, quando abre o 7º selo, está todo dentro do acontecimento dos últimos 7 anos, ele está resumido dentro do 6º selo. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.